Olá, está no ar mais um Saúde mais Produtividade. Hoje, tratando de um tema que vai gerar muita curiosidade por aí, Tai Chi Chuan, e como essa prática milenar chinesa pode potencializar os seus negócios, sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Hoje eu tenho a grata felicidade em receber aqui, o meu colega e xará, Bruno Pilon, que ele é profissional de educação física, também com MBA em reabilitação e treinamento, assistido, e é o nosso coordenador da unidade de Catalão, tem feito um boníssimo trabalho lá conosco. E o nosso convidado também, o Geraldo Alves, ele que é doutor em filosofia pelo Unicamp e também se dedica integralmente ao Tai Chi Chuan. E eu já quero saber de cara, Geraldo, o que é Tai Chi Chuan? Legal. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, pela presença. O Tai Chi Chuan é uma arte marcial chinesa que é bastante difundida atualmente. Só que muitas vezes ela é difundida como prática de atividade física. A parte propriamente marcial muitas vezes é para treinos mais avançados, para treinos específicos. Então, na verdade, a gente costuma dizer não só arte marcial, como uma arte corporal, para deixar um termo mais abrangente, mais aberto aí para uma série de fatores que o Tai Chi trabalha também. Então, essa arte ela foi desenvolvida a partir dos conceitos filosóficos da tradição chinesa e a partir dos conceitos também da medicina tradicional chinesa. Então, desde o início, ela se desenvolveu também como uma prática terapêutica, uma prática de autocuidado, uma prática mesmo de saúde, voltada para a saúde, com esse foco em prevenir principalmente, mas também ajudando aqueles que precisam a fazer alguns tratamentos específicos, como auxiliar desses tratamentos e de recuperação. Então, o Tai Chi Chuan, na verdade, em termos de prática, ele é bem abrangente, assim, envolve meditação, envolve respiração, envolve alongamento, fortalecimento, e aí, enfim, cada um pratica com um propósito específico, cada um tem objetivos específicos dentro da prática, dentro da arte, e é nesse sentido que a gente tem um público bem diversificado praticando atualmente no mundo todo, Uma publicação de uma revista esportiva disse que o Tai Chi Chuan é a arte marcial mais praticada no mundo atualmente. E realmente, se a gente considerar todas as pessoas que praticam, principalmente em termos de prática de saúde, com certeza é uma das práticas aí, a arte marcial mais praticada, sim. Isso é muito interessante. Você cita que é uma arte marcial, mas nós associamos geralmente a arte marcial ao karatê, ao kung fu e outras modalidades que têm muito impacto. O Tai Chi é diferente disso. Sim. Por isso é bem particular dentro desse contexto também, Na China, existe uma divisão de classificação que a gente pode falar em arte marcial externa e arte marcial interna. E a gente pode expandir essa classificação para as artes marciais de modo geral. Então, dentro desse contexto, as artes marciais que a maioria das pessoas conhecem como tal, como arte marcial, como arte de combate, são as artes marciais externas, que é o karatê, que é o kung fu, como a gente conhece aqui, que é o taekwondo e assim por diante. As artes marciais internas, elas são menos numerosas e muitas vezes, justamente pelo método como elas trabalham, não são vistas como artes marciais, porque muitas vezes as pessoas nem sabem. E realmente tem praticantes de Tai Chi que fazem Tai Chi por muitos e muitos anos e nunca passam para a questão da aplicação marcial, da técnica de combate propriamente. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, isso depende do objetivo da pessoa quando ela começa a praticar, e isso depende também de quem ensina, Algumas pessoas ensinam voltando essa arte estritamente para a questão terapêutica, para a questão de saúde, de autocuidado. Então, nem chegam a comentar sobre isso. Agora, dentro dos estilos mais tradicionais, como o estilo que eu ensino, é o estilo tradicional da família Yang. Geralmente, a gente traz o conceito completo do Tai Chi. Então, é uma prática de saúde, é uma meditação e é também uma arte marcial.
Dentro das aulas mais regulares, vamos dizer assim, das aulas para iniciantes, para o público em geral, muitas vezes a parte marcial realmente não aparece, a parte do combate, a parte do contato com outra pessoa. Mas, desde o início, a gente, como professor de um estilo tradicional, a gente indica algumas possibilidades ali para o aluno entender a intenção. Então, para que serve esse movimento? Né? Por que você gira a mão desse jeito e não do outro jeito? Né? Porque isso aqui é um desvio. Porque isso aqui é um soco. Porque isso aqui é um bloqueio. Né? Talvez a pessoa que vai praticar ali, ela nunca vai fazer um soco, nunca vai fazer um desvio. Mas a questão, o fato de ela colocar uma intenção nesse sentido para aquele movimento, faz com que aquele movimento seja diferente. Né? Então, ela passa a utilizar também a mente criativa dela, visualizando como se fosse um oponente. E então isso ajuda no trabalho da mente e ajuda no trabalho do corpo, porque você coloca uma intenção. Uma coisa é eu falar, estende o braço com a mão fechada. Outra coisa é eu falar, faz como se você fosse fazer um soco. A intenção que você coloca na mesma mão fechada é diferente. Então, a gente fala arte marcial interna porque esses aspectos externos, eles não são colocados desde o início. Então, a gente não trabalha primeiramente condicionamento físico, por exemplo, como o karatê, como essas outras artes que a gente conhece mais. Desde o início, para a gente está o quê? Está a autopercepção, a respiração, a percepção de consciência corporal, que é muito importante para a gente, e elementos mais ligados a esse trabalho de conjunto corpo e mente. É nesse sentido que a gente fala de uma arte marcial interna. Eu sou um amante aí da filosofia oriental, estou aprendendo um pouquinho a respeito, e justamente o que me encanta é essa parte de ver o ser humano de uma maneira holística. Então, não trabalha só o aspecto físico, mas também mental. Eu acho isso muito interessante. Que é diferente do que a gente geralmente tem aqui no Ocidente, né, Bruno? Você estudou na China? Olha, eu tive Primeiro, agradeço o convite em estar aqui, é um prazer. Tive o privilégio de fazer algumas aulas, algumas horas de aula com o professor Geraldo, e foi muito legal, muito bom conhecer um pouquinho dessa atividade física, né? Não deixa de ser, em forma de arte marcial. Conhecer um pouquinho mais e estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Tai Chi, vinculado, associar como um tipo de atividade, um tipo de ginástica para que a gente possa oferecer para as empresas, é muito legal. E eu tenho percebido que tem muito espaço, sim, dentro das empresas e se encaixa perfeitamente na demanda e na necessidade do que né, os líderes e gestores têm passado para a gente dentro das empresas. Então, tenho certeza que vai estar se abrindo um espaço para esse tipo de atividade e teremos grandes frutos aí, bons benefícios iniciando essa atividade. E como que se conecta essa prática do Tai Chi com a atividade física, vou chamar tradicional ocidental? Eu percebo que posso dizer que o Tai Chi ele é um pouco mais completo, talvez, porque além de todo o movimento, todo o trabalho corporal que existe, nós pudemos vivenciar isso lá na prática. Quando você está observando alguém praticando Tai Chi, parece fácil. São movimentos suaves, lentos, parece tranquilo de fazer. Mas quando você é orientado a fazer esses exercícios, com todos os detalhes corporais, é realmente bem complicado. Demanda de muita concentração, muita consciência corporal, como o professor Geraldo falou. E então isso já é um diferencial comparado às outras atividades. E poder associar um movimento corporal com característica de concentração, meditação, como o Tai Chi também traz, eu acho que isso torna a modalidade ainda mais completa, comparado às convencionais. Hoje o SESI ele atua, né, com a sua ginástica laboral, agora com uma interface a mais, com uma camada a mais, que é o Tai Chi. Então a nossa ginástica que a gente leva para as empresas, que já é reconhecida, né, pela parte de fortalecimento muscular, redução de problemas osteomusculares. Agora também tem mais essa inovação que é o Tai Chi. Você tem aplicado isso nas empresas? Como é que tem sido a aceitação? Tem sido, assim, incrível, porque o que a gente percebe hoje, Bruno, tem muitas empresas que fazem um controle, né? Eles dividem os colaboradores em grupos de risco. Sobrepeso, cardiopatas, obesos. E o que a gente via era que o maior número era relacionado ao sobrepeso. E hoje o primeiro item a ser mencionado é problemas com saúde mental.
Então, quando a gente fala que hoje nosso programa de ginástica laboral contempla também, dentro das nossas aulas especiais, uma aula de laboral Tai Chi, com os conceitos básicos do Tai Chi, isso vai totalmente de encontro com essa necessidade das empresas. Então, quando a gente mostra essa possibilidade, eles falam assim, é o que eu preciso. Esse hoje é o meu ponto fraco aqui dentro, é a questão da saúde mental. Então, a gente vê os colaboradores ali estressados, síndrome de burnout. Então, eu percebo que está se encaixando como uma luva dentro dessas demandas. A gente está passando por uma epidemia de saúde, problemas relacionados à saúde mental, que se agravou aí depois, claro, da pandemia, e já vinha se agravando com o tempo, e claro, isso é multicausal, mas essa parte voltada para a concentração, para o olhar para dentro, o autocuidado, pode beneficiar pessoas que hoje passam por situação de ansiedade, de depressão, de burnout. Como que o Tai Chi beneficia a melhoria da saúde mental? Esse é o grande diferencial mesmo, né? Como o Bruno estava comentando, né? E eu acho que em qualquer contexto, seja em uma aula de ginástica laboral, né? Seja nas aulas regulares, seja para aula particular, enfim. Porque realmente a questão mental, emocional, hoje em dia é uma questão de saúde pública, né? É uma questão de saúde pública em todos os países, na verdade, mas aqui no Brasil principalmente, né? Existem dados da ONU, da OMS, falando que o Brasil é o país que mais sofre com pessoas com ansiedade no mundo, né? Então, são situações preocupantes mesmo. E isso afeta, claro, individualmente as pessoas, mas afeta também os locais de trabalho, afeta também a economia como um todo, enfim. Claro. É alguma coisa que começa no indivíduo, mas que, na verdade, se torna um problema social mesmo, né? E o Tai Chi Chuan, ele trabalha bastante com foco, com concentração, com percepção. Então, em relação ao que o Bruno estava falando, né? Não, às vezes a gente está lá e olha a pessoa fazendo exercício e fala, não, é muito fácil, é muito simples, né? Vai fazer para ver. Não, é desse jeito. Por quê? Porque a questão não é só o que a gente faz, mas como a gente faz aquilo, né? Eu sempre falo isso nos eventos que eu vou participar para pessoas que não conhecem. Porque o que a gente faz é realmente simples, aparentemente. É girar um braço aqui, uma mão ali, colocar o pé desse jeito, daquele outro jeito. Agora, é importante fazer isso com consciência do que se está fazendo. E, além disso, o que torna esse trabalho complexo, não vou usar o termo difícil aqui, mas complexo, é realmente a coordenação que exige para a gente fazer isso tudo junto. Só que essa coordenação ela é desenvolvida a partir do trabalho de concentração. Por quê? Porque não é só uma questão física, porque não é rápido. Então a gente faz mais lento possível. Se fosse rápido, aí seria talvez uma questão mais ligada à parte física mesmo do corpo, da pessoa, né? Mas não, é uma questão de ser lento. Então a gente tem que trabalhar a coordenação em um movimento lento. Ou seja, em princípio, todo mundo consegue fazer fisicamente isso, né? Aí o desafio vai para a parte da mente, né? E qual é esse desafio? É a gente desacelerar um pouquinho e a gente conseguir se concentrar plenamente, né? Porque por muito tempo se considerou que o mais benéfico, mais proveitoso era que nós fôssemos, fizéssemos, né? Tivéssemos a capacidade de desenvolver multitarefas, né? O profissional multitask, né? E isso, do ponto de vista da saúde mental do indivíduo, muitas vezes é problemático, porque a gente não consegue dar um objetivo único para concentrar energia. Então, a gente fala muito de energia, né? Quando você tem várias tarefas a serem cumpridas ao mesmo tempo, você tem sua energia se dissipando em diferentes direções. Quando você tem uma tarefa só, você concentra toda a sua energia naquele ponto, naquele objetivo, né? E o Tai Chi nos ensina a fazer isso, né? Então, você começa concentrando a sua energia, unificando a sua energia em um propósito que você estabelece. Então, agora eu vou cumprir essa tarefa. Depois disso, que você já consegue controlar, conhecer, observar a sua energia, aí você começa a disseminar, né? Então, ok, agora eu já sei girar meu braço desse jeito, exatamente como a técnica me pede. Agora eu vou coordenar meu braço com a minha perna, agora eu vou coordenar o braço com a perna com a cintura, o braço com a perna com a cintura com o passo, e assim por diante. Então, você começa unificando, concentrando para quê? Para você tomar consciência
e depois, sim, juntando outros fatores aí que podem se tornar mais complexos. E a partir disso, né, desse trabalho de coordenação, principalmente, de foco, aliado à respiração, né, porque a respiração é fundamental para a questão de saúde emocional, né, então a gente tem um efeito muito positivo, né. Alguma coisa assim bem cotidiana nossa é a nossa respiração. Só que ela interfere em tudo. O modo como a gente respira interfere em tudo, né? Se você respirar muito rápido, muito curto, você vai estar dando sinais para o seu corpo de perigo, você vai dando sinais para o seu corpo de desconforto e ele vai se tornar mais agitado. E aí você vai criar uma mente mais agitada também. E seus pensamentos vão ficar mais numerosos, né? Então você vai criando um ciclo. Aí seu pensamento fica mais numeroso e sua mente fica mais agitada, e aí você vai e respira mais rápido e mais curto. Então, você cria esse ciclo que você culmina em situações que são realmente prejudiciais, né? Como crise de ansiedade, de pânico e tudo isso que acontece, né? E como você falou, burnout, tudo isso, né? Então, a partir do foco, da concentração, da coordenação e da respiração, a gente consegue trabalhar bastante a questão da saúde mental / emocional, Sim. Vamos dizer assim. E porque a gente chama o Tai Chi não de uma prática física, embora seja, e não de uma prática mental, mas principalmente uma prática energética, né? E dentro dos conceitos da filosofia do Tai Chi Chuan, da filosofia da medicina tradicional chinesa, a energia é justamente aquilo que faz a nossa ligação entre o corpo, que é físico, que é tangível, que é palpável, e a nossa parte que é intangível, mas que faz toda a diferença, nossa mente, nossas emoções. E uma coisa, sem dúvida nenhuma, interfere na outra, né? A nossa saúde física interfere na mental e vice-versa. Então, desse modo. E é o que precisamos hoje, porque além de estarmos numa sociedade ansiosa, também estamos numa sociedade de distraídos. A necessidade de ser multitarefa, e o cérebro humano não foi feito para ser multitarefa, aliado à hiperexposição a estímulos diversos, faz com que hoje a nossa capacidade de foco e concentração tenha reduzido significativamente. Sim. E como que a gente pode ser mais produtivo se a gente não consegue prestar atenção naquela atividade? Sim. Como que a gente pode evitar acidentes se a gente não consegue estar focado naquele momento? Como que a gente consegue ter um relacionamento, seja profissional, seja pessoal, se a gente não está lá? A nossa cabeça está no passado, no futuro ou em outro lugar. Então, qualquer prática que venha a aliar, né, um benefício relacionado ao foco, eu acho que é muito oportuna para todo mundo. As pessoas muitas vezes não têm a compreensão, né, de que é o Tai Chi, é por isso que a gente está promovendo esse episódio, mas é muito mais que uma prática física, né, Bruno? É uma forma de você se concentrar, né, ter o seu equilíbrio e a partir daí ser uma pessoa também melhor. É uma coisa que me chamou atenção logo no nosso primeiro encontro ali no início da nossa capacitação, que é justamente isso. Para que você possa se concentrar e fazer a prática de forma eficiente, uma das primeiras coisas que o professor Geraldo propôs para nós lá foi assim, vamos esvaziar a mente. Então foi um momento ali de relaxamento em pé, nós ficamos numa posição ali em pé, olhos fechados, foi feita uma condução pelo professor, ele foi falando algumas coisas. Então, a gente primeiro, o que a gente fez? Esvaziou a mente para tirar todo aquele monte de coisas que as pessoas carregam e trazem, né? Trabalho, problemas. Esvaziamos a mente, agora a gente vai se concentrar nisso que nós estamos fazendo. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção lá, porque eu lembro que o professor falou assim, depois que todos os músculos do corpo estavam relaxados, ele falou assim, provavelmente vocês estão com a língua no céu da boca, relaxa a língua. A minha na hora desceu. A minha língua estava lá no céu da boca, maxilar firme, na hora que ele falou, relaxou. Então, assim, como é importante esse tipo de orientação, né, e guiada, né, uma orientação guiada, e preparação para um momento de concentração. Não só para a prática de Tai Chi, mas para a nossa rotina de trabalho. Então, muitas vezes a gente não consegue solucionar um problema, a gente se esbarra ali e fica preso em alguma coisa, e por isso que a gente fala tanto das pausas, né, no turno de trabalho, por isso que a gente bate tanto na tecla da importância da ginástica laboral, porque justamente entra também com esse conceito, né? Então para um pouco o que vocês estão fazendo, vamos esvaziar um pouco a mente, vamos oxigenar um pouquinho o cérebro e depois volta para aquela atividade. Então essa preparação que a gente fez no início da aula de Tai Chi me chamou muita atenção, porque foi ali onde eu falei, nossa, realmente agora eu estou
preparado para receber informações novas, o novo conceito e fazer a prática de forma eficaz. E assim foi. É o que eu estou aprendendo aí na filosofia, seja budismo, hinduísmo, taoísmo, um pouco que eu estudo sobre isso, e que tem, claro, tem aí as bases também para o Tai Chi, é justamente isso, da gente conseguir pausar, parar, para a gente ter um melhor bem-estar e ser mais produtivo. Muita gente acha que ser produtivo é fazer muitas coisas, e fazer coisas ao mesmo tempo. Na verdade, isso não é sustentável ao longo prazo. Né? Isso, ao longo prazo, vai gerar mais estresse, vai gerar mais ansiedade, vai gerar outros problemas relacionados à saúde e provavelmente nem vai gerar a produtividade que se espera. Né? Ao contrário de parar um pouco, entrar no seu próprio eixo e, a partir daí, você está melhor para ter aquela prática, né? Para agir no que se tem que agir. Complementando isso que o Bruno falou, né, em relação a essa questão de parar um pouquinho, né, de conseguir fazer essa pausa. Realmente, assim, eu fiquei muito contente, né, quando eu fui convidado para fazer esse curso de capacitação lá para os profissionais do SESI, porque é fundamental, né, essa pausa que a gente tem no trabalho, essa pausa que a gente tem na nossa jornada diária, que muitas vezes é corrida, é estressante, né? Porque, na verdade, a maior parte do nosso tempo a gente passa, né, nessas atividades do dia a dia mesmo, profissionais muitas vezes, e as pessoas muitas vezes não têm tempo de fazer isso depois, ou não têm conhecimento para fazer isso depois, né? Então, assim, que esses profissionais do SESI podem levar agora, né, para dentro das empresas, para dentro do local de trabalho, esse tipo de prática é excepcional, né? Porque eu comparei, assim, algumas vezes, eu costumo fazer essa comparação também com o computador, né? Então, a gente está acostumado a ver um computador lá, e a gente usa o computador, imagina, você fica lá 1, 2, 3, 4, 5 dias, 6 dias usando o computador sem desligar. Vai passar um pouquinho, seu computador vai estar lento, você não consegue fazer mais nada. Daqui a pouco trava. É a gente, né? Sim. Então, assim, você fica lá, você nunca para, né? Você fica 1, 2, não é 3 dias, é 3 meses, 3 anos, 30 anos, sem parar 1 minuto para você se observar, sem parar 1 minuto para tranquilizar, né? E aí, chega um momento que seu corpo, sua mente não consegue manter. Eu tive um aluno que começou a fazer aulas comigo, ele falou que, resolvi fazer Tai Chi no seguinte contexto, né? Ele me contando. Eu trabalhava em uma empresa e também tinha meu próprio negócio, ou seja, ele tinha uma jornada dupla, vamos dizer assim. E era o tempo todo, né? Trabalhando. E ele nessa correria tal do dia a dia, ele falou, chegou um dia que era como se eu tivesse sido atropelado. Eu não consegui mais levantar da cama. Né? Então, aquilo que você estava dizendo, né? O nosso corpo, nossa mente, ela não aguenta. Assim, a gente pode fazer um esforço em determinados contextos, em determinadas ocasiões, como algo excepcional. Mas entendendo que isso é algo excepcional, né? E nos protegendo, né, a partir desse conceito de excepcional. Porque a gente manter isso o tempo todo sem perceber, né, com certeza vai ser prejudicial. Pode ser que a pessoa não chega lá e chega como esse aluno meu lá que mencionou, né? Que chegou uma hora que estava travado mesmo, não conseguia sair da cama tanto de estresse físico quanto mental, mas que isso se manifeste posteriormente. Por quê? Quando a gente fala de saúde, a gente tem que fazer uma conexão com outro conceito que é muito importante, que é a longevidade. Né? Então, o que é a longevidade? A longevidade é a pessoa ficar mais velhinha. Não, a longevidade é a extensão da saúde. Só vai existir se a gente tiver saúde hoje, amanhã, depois, daqui um mês, daqui um ano, senão não vai existir. Né? Então, conseguir fazer essas pausas é fundamental. E a filosofia do Tai Chi, ela vem a partir da observação da natureza. Então, os mestres dizem, nada, nem na natureza, produz o tempo todo. Então, a gente tem as 4 estações, a gente tem o outono, quando as folhas caem, né? E a gente tem o inverno, quando os animais, as plantas, né, ficam mais recolhidos, né? E é assim mesmo, né? Para a gente também deveria ser. Só que para a gente deveria ser um cuidado diário. Não precisa ser 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. Uns minutinhos só que a gente consegue parar faz toda a diferença. Para aquele dia, e mais ainda se a gente conseguir fazer isso constantemente, de modo recorrente. Aí sim a gente tem uma percepção clara, porque a gente começa a observar, né? Isso que o Bruno estava falando lá. Primeiro ponto que foi pedido lá na aula, né? Foi assim, vamos observar, né? Então, observar. Vamos sentir o pé, sentir as pernas, sentir como que está cada parte da postura, né?
tem algumas pessoas que elas ficam desconfortáveis aí, porque nunca fizeram. Sim. E aí elas sentem incômodo, sentem dor no corpo, começa a dar coceira, né? E de repente, assim, tá lá, a pessoa coçando, vira de um lado, vira de outro. Mas por quê? Incomodado. Como eu falei, não é o que a gente está fazendo. O que a gente estava fazendo lá? Ficando em pé de olho fechado, simplesmente. Agora, como a gente estava fazendo isso? É aí que estava a diferença. E eu lembro que o professor ainda comentou que algumas pessoas chegam a chorar nesse momento, Sim, né, no estado de relaxamento. Então, outras se incomodam, outras têm uma sensação de prazer extremo, assim, e Sim. se emocionam e choram pelo simples fato de parar, Sim. de desligar um pouco, né? de se conectar consigo mesmo, né? E não em todas as outras coisas, porque é isso. Geralmente a gente está ligado às várias outras coisas, né? Ao nosso trabalho, ao que está em volta da gente, à nossa família, às outras pessoas, né? Isso não necessariamente é ruim. Isso é ruim quando a gente perde a nossa ligação com a gente mesmo, né? Então, no Tai Chi a gente sempre fala de equilíbrio, né? Equilibrar isso tudo. E o que o Tai Chi faz é nos treinar para fazer isso cada vez mais, de modo cada vez mais constante. Então, ok, a gente fez isso lá na aula, mas isso não é para ficar na aula, né? Isso é para a gente levar para o nosso dia a dia. Isso é para que a nossa saúde física, a nossa saúde mental possa estar cada vez melhor. Então, o Tai Chi, ele nos dá um caminho, né? Dentro da aula com algumas técnicas, mas esse caminho que depois você vai seguir em outros momentos, em diversos contextos. É por isso que eu vejo tanta sinergia do Tai Chi com a ginástica laboral, que é o momento da pausa, em que exercita-se, né, tanto a parte física, mas também coordenação motora, relacionamento dentro da empresa, e agora essa prática de olhar para dentro, essa prática de parar e se ver, né, de uma maneira mais integrativa e voltar ao trabalho logo depois, né, com maior potencial. Você tem feito esse trabalho também em empresas da China. Me conta um pouquinho mais como é que é essa experiência, Bruno. Eu tive uma experiência bem curiosa, né? Nós temos lá na cidade de Catalão uma empresa que chama CMOC, que é uma mineradora, onde os chineses, é uma empresa chinesa, né? Os chineses compraram e é um dos clientes, SESI Senai. Então nós fizemos um evento, uma feira de benefícios com eles, com algumas atividades esportivas, e uma dos serviços oferecidos foi uma prática de Tai Chi, né? Então eu ofereci para eles e eles, assim que eu mencionei o Tai Chi, aceitaram na hora, sem pensar. E aí sobrou para mim, né? Quem vai fazer essa prática? Fui eu lá. Que bom. Como tive um bom professor, me preparei, falei, vamos lá, vamos conduzir essa prática de Tai Chi para os chineses, né? Que, só relembrando, é uma prática de origem chinesa, né, professor? Então, ainda brinquei, falei, vou ensinar o padre a rezar a missa, e agora, né? E foi super legal, deu super certo, assim, montei ali uma aula aproximadamente de uns 15 minutos, né? Tava lá toda a diretoria da empresa, os chineses, todos envolvidos, assim, eles curtiram, não só o evento em si como um todo, mas a prática, assim, deu para perceber que eles se envolveram de corpo e mente, literalmente, se envolveram, mas foi muito legal. Um fato curioso, estava até falando com o professor Geraldo, nós como professores natos, né, sempre que vai fazer alguma aula, a gente faz todos os movimentos de forma espelhada, né? Então a gente levanta a nossa mão esquerda e fala que é a mão direita, então os movimentos são espelhados. E existe a saudação, né, professor? Antes de começar a prática de Tai Chi, existe a saudação. E existe a forma correta, né? Me corrija se eu estiver errado, mão esquerda aberta, mão direita fechada, Isso. certo? Só que como eu estava espelhado, eu fiz da forma inversa. E terminei lá, fiz a prática. Assim que eu terminei, chega uma chinesa até mim. Primeiro ela me elogiou, falou que eu sou um bom professor de Tai Chi, fiquei feliz. Aí ela falou, Bruno, preciso só te dar uma orientação, um toque. Quando você vai fazer a saudação, você não pode fazer com a mão direita aberta e esquerda fechada, porque quando você faz o oposto, é como se fosse ofensivo. Então, dessa forma, é um cumprimento, é uma saudação, mas quando você faz inverso, é como se você estivesse ofendendo a pessoa, chamando para briga, alguma coisa nesse sentido. Obviamente, eu me desculpei com ela, agradeci o toque que ela me deu, mas fora isso, assim, eles gostaram bastante, então, eu tenho certeza que abriu portas para outros caminhos, para outros serviços envolvendo o Tai Chi lá dentro da CMOC. Isso me traz outro insight. Além dos benefícios para a saúde física e mental que já trouxemos, para a produtividade que já foi falado, a China é um dos mercados potenciais do Brasil, um dos principais compradores de produtos brasileiros. Nós também somos grandes importadores de produtos chineses. O seu celular, o teu relógio, a tua roupa provavelmente serão
chinesas. A gente entender a cultura desse país, a cultura desse povo, pode potencializar os nossos negócios. Uma prática como essa faz você se aproximar da liderança de uma grande empresa, né? Ah, mas aqui não tem empresa chinesa. Se você ainda não tem, você terá. A China está cada vez mais investindo aqui também no Brasil. Então, a prática do Tai Chi, ela também está vinculada com uma filosofia por trás, que é o que permeia a conduta daquela sociedade. Conhecer um pouco melhor isso ajuda também no relacionamento, nos negócios. Com certeza. Quando a gente fala que o Tai Chi é uma prática milenar, na verdade a gente está se referindo a essa filosofia, né? Porque a parte da técnica do Tai Chi ela é mais recente, mas essa filosofia ela vem do século 20 a.C., pelo menos. Então, olha só, né? E é uma filosofia, todo mundo, a maioria das pessoas conhecem o conceito de Yin Yang, né? Aqueles desenhos dos opostos complementares. E essa filosofia se baseia sobre esse conceito. E esse conceito ele é tão abrangente que ele se aplica desde a medicina até as práticas corporais, até o relacionamento dentro da família, até o relacionamento da empresa, até o relacionamento do Estado, né? Então, sim, com certeza, né? É uma aproximação, uma conexão cultural, né? Que também se abre a partir do Tai Chi Chuan, né? Então, o Tai Chi, ele tem essa origem na China, né? O meu mestre, o mestre Yang Jun, da família Yang, ele diz, o Tai Chi é uma arte chinesa. Ele é chinês e a gente tem que entender essa origem. Mas ele não é uma arte só para os chineses, né? Ou seja, essa filosofia que está por trás e que é trazida a partir da nossa prática física, ela sim vai basear as relações, né, de todo um conjunto de pessoas. E claro, seja em ambiente profissional ou pessoal, se a gente conseguir pautar as nossas ações a partir dessa filosofia, que é uma filosofia de equilíbrio, então sim, nossas relações vão ser bem mais tranquilas e bem mais, ter uma conexão bem melhor. E os negócios são feitos por pessoas, né? De pessoas para pessoa. Entender a outra pessoa faz total diferença nesse contexto. O senhor citou sobre equilíbrio, né? Citou sobre fluidez dos movimentos. Isso também tem uma diferença muito grande ao que a gente está acostumado aqui no Ocidente, que são movimentos geralmente mais rígidos, duros, de impacto. E eu me deparo com o Tai Chi, que são movimentos mais leves, fluidos. Por que isso? O que isso simboliza, significa? E como que isso também beneficia a pessoa praticante? Certo. Pois é, dentro de artes corporais, né, a gente fala... Bom, uma atividade física. Beleza, aí a pessoa olha, não, mas ele só está andando devagarzinho, mexendo o braço devagarzinho, como assim físico, né? O que está treinando de físico ali? Aí, de novo, a gente vai para aquilo que o Bruno falou, né? A gente olha e fala, fácil demais. Aí você vai fazer, opa, não é tão fácil assim, né? Um dos professores lá, inclusive nesse curso, né? Eu achei muito interessante uma situação. Bom, primeiramente eu cheguei para dar o curso e falei, o pessoal vai tirar isso aqui de letra, né? Todo mundo é professor, pessoal de educação física, pessoal tranquilo. Beleza. Vamos fazer exercícios de respiração. Segunda ou terceira prática que eu passei lá pro pessoal. Beleza, a gente começou a fazer os exercícios. Era para ser a técnica, né, dos exercícios são movimentos bem fluidos, bem lentos, só coordenando com a respiração, coisas bem simples, estender e flexionar as pernas, estender e flexionar os braços, coordenando com a respiração e assim por diante. Ficamos lá uns minutinhos fazendo, troquei, conectei com outro exercício, assim por diante. Chegou no terceiro exercício desse conjunto, aí um dos professores que estava lá tendo aula também, parou assim, olhou para trás, mas... Pessoal, é só eu que estou com o corpo todo doendo aqui, ou vocês também? Porque, assim, para quem estava vendo, era só isso. Mexer o braço de modo suave, né, tranquilo. Então, mas por que ele está com o corpo incomodando, doendo, como ele falou, né? Porque está colocando muita energia sem necessidade. Quanto mais peso, mais intensidade a pessoa coloca na prática do Tai Chi, mais difícil fica. É uma coisa você fazer aquele movimento lá 100 vezes, né, com o peso do seu corpo do modo mais relaxado possível. Outra coisa é você fazer aquele movimento 100 vezes colocando carga mental. E a gente fala carga mental, é realmente uma carga mesmo.
Quando a gente não está habituado a trazer a ideia de relaxamento, de suavidade, para o movimento físico, então a gente tem nosso corpo muito mais pesado, né? E aí você vai levantar o braço, né? Mesmo que seja o mesmo peso fisicamente, na sua sensação ele pesa 10 vezes mais. Então o que ele estava fazendo lá é praticamente um crossfit mental, né? Porque ele estava colocando muita energia desnecessária, né? E dentro do Tai Chi a gente fala, usa apenas a energia necessária, não mais e não menos. Não é para fazer sem intenção, de modo frouxo, sem nenhuma percepção do trabalho do corpo, mas também não é para fazer com excesso, né? Deixando seu movimento pesado, deixando hiperextensão, contração em excesso e assim por diante. Então é bem singular nesse sentido. E aí, justamente, pelo nosso padrão de exercícios físicos, né? Muitas vezes a gente acha o mais rápido é melhor, pegar mais peso é melhor, né? E no Tai Chi muitas vezes é o contrário, né? E é difícil para a gente fazer isso, porque é cultural, a gente está falando de cultura e é cultural, né? Então, não, tem que fazer mais rápido. Aí eu viro para ela, não adianta você fazer mais rápido, a gente está repetindo. Você vai terminar, você vai voltar para o início. Então, é isso, vai mais devagar, né? Então, vai fazer um exercício lá, ó. Primeiro levanta a mão, depois você gira o corpo para o lado. Aí a pessoa vai, levanta a mão e gira o corpo de uma vez. Bom, mas por que você fez isso, né? Porque eu tinha que terminar logo. Não, você tem que primeiro levantar a mão, depois girar o corpo, né? Esse é o objetivo, né? Você fazer uma coisa de cada vez. Aí a gente volta lá para aquela questão que a gente estava comentando. Fazer uma coisa de cada vez, né? E a gente vai se treinando também para fazer desse modo, né? Os movimentos do Tai Chi, para ficarem leves, para ficarem suaves, eles precisam de treino, de repetição, precisam de precisão técnica, inclusive, né? E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem quando observam ou quando praticam o Tai Chi, né? Porque olha e fala, não, mas é só relaxamento, né? Aí chega lá para praticar e fica com o corpo doendo, né? Mas o que aconteceu, né? E também é nesse sentido que as pessoas confundem, né, o Tai Chi Chuan com uma prática exclusivamente para idosos, né? Fala, não, isso aqui a gente vê lá o senhorzinho, a senhorazinha praticando lá, né? É só para idosos isso aqui, né? Eu costumo dizer assim, não é uma prática de idosos, é uma prática também para idosos, né? E para quem quer envelhecer bem, né? Quem quer chegar na idade com certeza, é isso avançado aí. bem. Por isso que a gente estava comentando, longevidade é a extensão da saúde, a gente só vai chegar lá se a gente chegar bem até lá. Não, a gente não vai tomar uma pílula da longevidade quando a gente já tiver 90 anos, né? Não funciona assim. Então, as pessoas observam e não entendem esse conceito, né, de fazer devagar, fazer lento, e o quanto isso exige mentalmente, com certeza, né, porque é a concentração, o foco, a percepção, como a gente estava dizendo, mas fisicamente também. Para você trocar um passo devagar, é muito mais difícil do que trocar um passo rápido. Para você chutar devagar, é muito mais difícil do que chutar rápido, e assim por diante, né? Então, muitas vezes o movimento lento, fisicamente ele exige mais, né? A gente trabalha muito com o conceito de isometria, né? Que são essas práticas que não trabalham tanto assim o esforço físico do ponto de vista da contração muscular, né? Mas que sim, fortalecem também, né? Então, não é um exercício lento no sentido de ser suave ou ser só relaxamento, né? Ele é suave, ele é lento, mas de acordo com o que é necessário, né? Nem mais energia, nem menos energia. E aí não é um exercício só para idosos, mas, na verdade, um exercício bem abrangente, né? Bem aberto a todos. Eu tenho alunos, tenho e tive, né, alunos que são idosos, alunos que são atletas, né? Alunos que tiveram acidentes, né, que estavam fazendo para se recuperar, na questão de mobilidade mesmo. Tem alunos que não conseguem ficar em pé, tem que fazer a prática sentado, né? Então, eu tenho diversas condições que a gente tem que saber como trabalhar em cada caso. Mas se a gente souber, aí sim, o Tai Chi vai servir para todo mundo, né? Para a pessoa que tem lá um excelente condicionamento físico, quanto para a pessoa que estava sedentária a maior parte da vida e nunca praticou atividade física. E aí a gente vai desenvolvendo, pouco a pouco, como um treino, né? Realmente como um treino, essa capacidade de fazer os movimentos ficarem
mais fluidos, mais confortáveis e superar esse primeiro contato que muitas vezes é de dificuldade, né? E eu costumo dizer, não leve isso como uma dificuldade, leve como um desafio, né? Porque o importante não é no início você fazer certo ou errado. Todo mundo começa errando, isso é normal, natural. A gente não conhece a técnica, como a gente ia chegar lá numa aula e fazer certinho, né? É normal. O importante é a gente estar presente naquela prática. Então, eu falo para os meus alunos iniciais, né, que muitas vezes eles ficam ansiosos em aprender logo e fazer certinho. Eu falo, ó, não é que você está tentando praticar, você está praticando. Você fazendo a técnica certa ou errada, essa aqui é a sua prática. Os benefícios dela você já está obtendo pelo simples fato de você estar praticando, né, trabalhando seu corpo, sua mente com consciência. Então, é nesse sentido. O que eu achei interessante no Tai Chi, na prática que eu tive, é que assim como outras atividades físicas, você também tem pequenos ajustes que regulam a intensidade. Então, de fato, não é uma atividade somente para idoso. Tem como a gente colocar um pouco de intensidade no Tai Chi, né, professor? Inclusive, eu estava nessa turma do professor que se queixou de dor muscular e era um professor forte, bem condicionado. Então, de fato, se você faz pequenos ajustes, e no Tai Chi também isso é possível, dá para uma pessoa bem condicionada sentir aquilo como atividade física também, né? Então, usa-se no Tai Chi um conceito básico do treino de força, que é a relação proporcionalmente inversa de velocidade de execução e intensidade, né? Cadência, que a gente chama, e intensidade. Então, se você faz quanto mais lento, né, quanto mais devagar, maior a intensidade, maior a força que é utilizada. Isso é um princípio básico do treino de força. Então, utiliza-se bastante isso no Tai Chi. Então, realmente é para todos, né? Permite, através de contrações isométricas, contração isométrica é uma das contrações mais seguras, porque não dá tanta sobrecarga articular, mas mesmo assim fortalece musculatura, tendões, ligamentos. Então, de fato, é uma atividade, uma modalidade inclusiva. Né? Interessante isso. Porque me lembrei de um outro aluno que eu tive. Eu nem sei o nome da atividade, mas é aquela atividade que é de levantamento de peso. Acho que tem um nome específico. Powerlifting? Eu acho que sim. Mas aqueles pesos bem grandes mesmo, aquelas barras bem pesadas com várias anilhas assim e tal. E aquilo lá, né? Ele praticava isso aí e dava cursos, inclusive, sobre isso aí. Era uma pessoa que se dedicava a isso. Nas aulas a gente fazia lá postura da árvore, que a gente fez lá na aula também. Postura da árvore é uma postura fixa, que a gente fica parado. Então, sem velocidade, inclusive, nem sem movimento, né? E não conseguia ficar o tempo todo que era proposto, né? Agora, de novo, por quê? Tá parado lá, é só ficar parado. Mas não é só ficar parado, né? É ficar parado, encontrando os encaixes do corpo para que você consiga manter aquela postura de modo confortável e permanecer nela por algum tempo. Então, essas posturas fixas, elas vão treinar a nossa mente com a percepção, mas elas vão nos treinar fisicamente também, para entender como que a gente está colocando a nossa postura em cada ponto, né? Então, como que está distribuído o peso no pé? Como está distribuído entre as pernas? Está mais para a direita ou mais para a esquerda? Um ajuste, como o Bruno está falando, ajustes, né? Um ajuste faz toda a diferença. Se você coloca um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho de inclinação do tronco ou não, é a diferença entre você conseguir ficar lá 2, 3, 5, 10 ou 20 minutos. Né? Então, esses ajustes aí, quando a gente está falando de exercícios lentos e de posturas fixas, como essa prática que eu mencionei, elas sim vão nos ajudar a trazer um pouquinho mais de intensidade se a gente se propõe a isso. Isso para os treinos convencionais, vamos dizer assim, né? Nos níveis iniciantes e intermediários. Quando a gente tem treinos mais avançados, aí sim a gente tem treinos de força também mais avançado. De novo, o mestre Yang Jun, que é o mestre da linhagem que eu ensino, ele comenta isso. Às vezes as pessoas falam, não, mas no Tai Chi não se pode usar força. E ele fala, não, mas como não pode usar força? Tudo que você faz fisicamente tem que ter força. Né? Agora, a questão é usar a força de acordo com a técnica. Essa é a ideia que o Tai Chi está trazendo. Então, na verdade, no Tai Chi, quando a gente chega em níveis mais avançados, a gente tem treinos com armas, por exemplo. Né? Tem treino com espada dentro do estilo que eu pratico. Tem espada, sabre e bastão. E essas armas, embora a espada e o sabre, por exemplo, não é algo muito pesado.
Mas você praticar com ela constantemente, ela exige um condicionamento a mais, né? Então, tem uma aluna minha que pratica há muito tempo e ela falou, não, vamos aprender espada e tal, porque eu gostaria, eu acho bonito, legal. A gente foi fazer uma aula, eu mal comecei muito bem a passar forma, eu estava dando treino de fundamentos, né, para trabalhar o punho, trabalhar o braço e tal, entender um pouquinho as técnicas. Chegou na segunda aula, falou assim, ó, acho que a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para começar esse treino aí, porque ela é música, né, ela é musicista, né, ela trabalha com música, falou, não é que eu não gostaria de fazer, mas é porque eu fiquei com uma tensão muscular por causa dos movimentos e eu não posso por causa da minha profissão, né? Porque ela precisava ter agilidade nos dedos, nas mãos e assim por diante. Então, à medida que a gente vai avançando, esse treino também vai se tornando mais intenso fisicamente. Mesmo a postura da árvore que você faz lá com o joelho, por exemplo, né? Na postura da árvore, para vocês entenderem, é assim, em relação à base, às pernas, é como se a gente estivesse sentado no cavalo, né? Então, você pode fazer essa postura com uma flexão de joelhos ali, vamos dizer, acima de 100 graus. Ou você pode fazer de 90 graus, que já é bastante, né? Então você vai diminuindo, né? E vai trazendo mais intensidade para o movimento ou para o exercício. É o famoso agachamento isométrico, né? Agachamento, justamente, que é excelente, né? É uma prática excelente, né? E que eu sofro com ele toda vez na academia. Meu Deus! Muitos. E então, nas práticas mais avançadas, a gente tem esse tipo de treino, ou seja, os mesmos exercícios com mais intensidade. A gente tem outros exercícios, como as práticas de espada e sabre, por exemplo. Tem exercícios de emissão de energia, que a gente chama, o nome em chinês é Fadin, que são exercícios, aí já não são lentos, mas são rápidos mesmo, como golpes, para aprender a unificar e trazer uma coordenação maior. E aí, se você faz esse exercício várias vezes, você vai sentir seu corpo como se tivesse trabalhado musculação mesmo, né? Então, aquela sensação de trabalho muscular, né? E do bastão, que é mais exigente fisicamente. O bastão do Tai Chi Chuan, ele tem 3,5 metros de comprimento e tem um início mais ou menos dessa largura, um punho, uma palma aberta, assim. Então, ele é bem extenso e bem pesado. E aí, para você fazer o movimento e segurar só na ponta, para a outra ponta não cair, exige força no braço, exige base, né? Exige o corpo funcionando bem. Então, à medida que a gente vai avançando nos treinos também, de novo, é uma arte marcial. Aí a gente vai caminhando mais nesse sentido e exigindo, sim, mais condicionamento físico. Que bacana. Esse é o Tai Chi Chuan. Para quem não conhecia, tá aí um esclarecimento um pouco melhor. E você não precisa ir para a China. Você pode fazer aqui mesmo em Goiânia ou procurar as unidades do SESI para que leve isso para a tua empresa. Uma prática boa para a saúde física, mental, emocional, né, para o foco. Por falar em foco, se você tem interesse nesse tema, tem um link aqui nos comentários de um outro episódio que falamos sobre foco e mindfulness. Está muito ligado também ao que exploramos aqui. Poxa, eu queria ficar o dia inteiro falando com vocês, que eu fico admirado, acho fantástico toda essa essência, né, que o Tai Chi nos traz e toda essa riqueza de detalhes. Mas, como tudo que é bom, acaba um dia, temos que chegar aqui ao final. Quero agradecer, professor Geraldo, muito obrigado aí pela tua companhia aqui e também por passar para a gente, para os nossos profissionais, esse conhecimento. Agradecer ao meu colega de trabalho, Bruno Pilon, né, que tem feito um excelente trabalho lá em Catalão e que tem levado Tai Chi Chuan até para as empresas chinesas e muito mais, tá? E para você que nos acompanha até agora, clica no sininho para você não perder mais nenhum vídeo, curta, compartilhe. Toda quarta tem vídeo novo para você. E para a gente saber que você chegou até agora, escreva aí nos comentários, #Tai, e a gente finaliza aqui com esse cumprimento, essa saudação. É assim? Isso, esquerda aberta, direita fechada. Esquerda aberta, direita fechada. Faz aí na sua casa. Muito obrigado pela presença de vocês e até quarta que vem.